A coisa não tá muito boa pro Bolsonaro, não. Ele não queria a CPI da Covid, a CPI da Covid está de vento em popa, colocando o governo dele no canto da parede. O Bolsonaro não queria o Renan Calheiros na relatoria. Renan Calheiros é o relator e está fazendo um bom trabalho. E o Pazuello, general Pazuello, que é o símbolo militar do governo, porque ele é um general da ativa, está numa situação tão difícil, mas tão difícil que ele quer ficar em silêncio na CPI. Só que isso piora a imagem do presidente Bolsonaro, que já não está boa. E vai piorar. Não só por causa da pandemia, mas por conta também da crise econômica. Está muito feia. E infelizmente o cenário é de piora. Essa é a situação. Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Flávio Rezende, este é o canal A Voz do Cerrado. Se inscreva no canal, clique em gostei, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo. Vamos lá. O bom da internet, né, essa coisa maravilhosa que nos ajudou a se comunicar com mais pessoas e ter a oportunidade de apresentar um outro lado que às vezes a grande mídia não mostra ou não mostraria. Mas a internet tem uma vantagem. Ela resgata as coisas que aconteceram num passado distante, mas também num passado recente. O general Pazuello, aliado do Bolsonaro, ele quer ficar em silêncio na CPI. Ele está com medo. Isso mostra que o governo Bolsonaro não tem força e que os militares estão sem moral, porque ele é um militar da ativa, que não tem condições de ir lá na CPI e responder as perguntas. Vamos ver qual vai ser a reação do general Pazuello nessa CPI. Se ele vai ficar o tempo todo falando que não vai falar, ou seja, em silêncio, ou se os senadores vão cutucar ele até ele soltar alguma palavra maldita lá e se lascar ainda mais, até porque a situação dele perante a justiça vai ser muito complicada de agora para frente. Ele vai ser processado e vai perder boa parte do patrimônio que conquistou pagando advogado. Mas a questão fundamental é que a internet resgatou uma palavra do ministro Onyx Lorenzoni, aliado do Bolsonaro, um dos primeiros aliados, um dos mais fiéis, inclusive, ó, aqui, ó, a cara dele. Quando foi em 2015, tá aqui, ó, no jornal Metrópolis, quando foi em 2015, o Lorenzoni disse que quem opta por ficar calado numa CPI reafirma publicamente que sua culpa existe e que a condenação virá. Caso seja confirmadas as palavras de Onyx Lorenzoni, o general Pazuello está lascado. Aí a matéria completa aqui, né? Um post no Twitter. Hoje, a Advocacia Geral da União entrou com habeas corpus para que Pazuello possa ficar em silêncio na CPI. Quer dizer, a incapacidade de um general, infelizmente aqui no Brasil. No caso do general Pazuello, talvez nós tenhamos outros generais capacitados. Mas a incapacidade deles, ou talvez alguma falha no treinamento que os militares têm, é tão grande que a pessoa não tem condições de ir a uma CPI e dar um depoimento. Mas vamos relembrar aqui, né, as palavras do Onyx Lorenzoni, que tem nome de chuveiro. Eu sinceramente esperava, senhor presidente, senhor relator, que o depoente utilizasse esse espaço na CPI para 2015, falar. hein? Se cala, porque se falar, se enrola. E vale para ele o que vale para todos. O instrumento de ficar calado ou em silêncio é apenas para reafirmar publicamente com seu silêncio de que a sua culpa existe e que a condenação virá. Eu sinceramente... A culpa existe e a condenação virá. Coitado do Pazuello se isso acontecer. Coitado do Pazuello, hein? Vai ser difícil para ele. Bom, tá aqui, né? Matéria da Agência Brasil, o título: Advocacia Geral da União entra com habeas corpus no Supremo a favor de Pazuello. Ex-ministro da Saúde deve depor na quarta-feira, na CPI da pandemia. Na petição, a AGU sustenta que Pazuello, que é general do Exército, deve ter garantido direito ao silêncio durante o depoimento e também o de responder somente a perguntas que digam respeito a fatos objetivos. Bom, pelo menos a CPI está fazendo perguntas referentes a fatos objetivos, isso aí é fato. O Noblar, do blog do Noblar, jornalista de política, experiente, escreveu o seguinte em sua conta no Twitter. Inclusive o Noblar é muito odiado pelos bolsominions. Pazuello treinou para responder às perguntas que lhe farão na CPI da Covid. Não adiantou. Enrolou-se com frequência. Sua inteligência é mediana. Seu temperamento irascível. E os erros que cometeu, muitos. O governo concluiu que ele não pode depor.
O governo concluiu que ele não pode depor, porque se ele falar, ele vai complicar ainda mais a situação do governo Bolsonaro, que já está muito complicado, não somente por causa da pandemia, mas por conta dos maus resultados na economia. A economia está muito mal no Brasil, muito mal. E a pandemia veio para piorar a situação. Mas mesmo sem a pandemia, existiria a crise, porque a crise já se iniciou em 2019, quando nós tivemos a maior fuga de capitais da história, quando o desemprego estava muito alto e o crescimento foi muito baixo, o crescimento econômico foi baixíssimo em 2019, aquele pibinho michuruca de 1,1%. Demonstrou que Guedes e Bolsonaro são duas porcarias de seres humanos incompetentes que estão piorando a situação do Brasil desde quando tomaram posse no governo federal. Bolsonaro na presidência, Paulo Guedes no Ministério da Economia. E o Paulo Guedes anda meio sumido, né? A imprensa não fala nele, não. Protege o cara. Porque eles, né, os setores da grande mídia, acham que esse sistema econômico maléfico, que tira dinheiro dos pobres para dar para os ricos, deve continuar. O resultado disso vai ser uma grande explosão de revoltas populares. Porque essa pobreza causada pelo sistema neoliberal que o Paulo Guedes está implantando no Brasil só gera desgraças, revoltas e problemas, muitos problemas. Para eles é bom porque eles não gostam de pobre, eles querem massacrar o pobre, é uma gente muito má e perversa. Só que a situação vai mudar, porque a maioria do povo vai se levantar contra o Bolsonaro e contra a política econômica do Paulo Guedes. Queira a imprensa golpista que defende a pauta econômica do Paulo Guedes ou não. Vai ser inevitável o levante da população. Mas aí tem a questão que pode dar uma aliviada nas coisas, que é a vitória eleitoral do ex-presidente Lula na eleição do ano que vem, que vai ser uma forma de acalmar os ânimos e começar a melhorar um pouquinho para os pobres, o que vai acalmar a população e vai ser bom para todos, porque vai ser um governo de ganha-ganha. Os ricos vão ganhar e os pobres também. Voltando para a questão da CPI e da covardia do general Pazuello. Vamos lá, tá aqui. A companheira Luísa Erundina publicou essa chacota, né? Colocou aqui no seu post do Twitter: habeas corpus preventivo, Pazuello. É uma ironia, porque olha só, né, a fisionomia do general Pazuello, fisionomia de quem tá assustado. Então ela escolheu uma foto para mostrar que a situação do Pazuello é uma situação que o coloca com essa fisionomia de medo e de susto. Aí alguém, né, colocou aqui embaixo uma outra foto com a palavra frouxo na sua testa. Quem é que vai ser o relator, né? Quem é que vai julgar o relator? Não, quem é que vai julgar o habeas corpus do Pazuello? É o ministro Ricardo Lewandowski. Aí o Thiago Brasil escreveu aqui o seguinte, olha só, no Twitter: Lewandowski vai julgar o habeas corpus do Pazuello para tentar fugir da CPI. Deixe sua risada. Tô só esperando as alfinetadas do Lewandowski na decisão dele. Tomara que, né, seja aquela decisão que de fato mostre que, poxa, o Pazuello, se ele não deve, não teme. Basta ele responder as perguntas que vão fazer para ele. Mas é isso, né? Todo mundo acompanhou, todo mundo viu aí que a atuação do general Pazuello, infelizmente, levou o Brasil a essa situação que fez com que milhares de pessoas perdessem a vida no nosso país. Por isso tem a CPI que está, neste momento, apurando os fatos. Vamos ver, né? Quarta-feira que vem ele estará lá. Vamos aguardar os acontecimentos. Mas todo apoio aí a essa CPI, que os senadores continuem fazendo esse bom trabalho que eles estão fazendo de esclarecer os fatos. Ninguém está inventando mentiras contra o Bolsonaro, apenas estão levantando as situações como elas aconteceram. É o que eles vão fazer com o general Pazuello. Resta saber se ele vai ter a coragem de enfrentar a situação ou se ele vai se acovardar e ficar calado. O que pode gerar, inclusive, uma condenação contra ele, segundo as palavras do Onyx Lorenzoni, né? Um aliado do bolsonarismo e do Pazuello também. Vamos ver o que vai acontecer. Meus amigos e minhas amigas que chegaram até aqui, eu peço que se inscrevam no canal, né? Clique em gostei, deixe um comentário. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.